invito a abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, para lermos do verso 13 até 35. Lucas 24, versos 13 até 35. Assim diz a palavra de Deus. Dos deles iban el mismo dia a uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. Hablavam entre si de todas aquelas coisas que haviam acontecido. E sucedeu que, mientras hablavam e discutiam entre si, Jesus mesmo se acercou e caminhava com eles. Pero os olhos deles estavam velados, para que não lo reconheceram. Ele lhes dijo: que pláticas são estas que teneis entre vós outros, mientras caminhais? E por que estáis tristes? Respondendo deles, que se chamava Cleofas, lhe dijo: eres tu o único forasteiro em Jerusalém que não has sabido as coisas que em ela han acontecido em estes dias? Então ele lhes perguntou: que coisas? E eles lhes disseram: de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e em palavra delante de Deus e de todo el pueblo. E como lo entregaram os principais sacerdotes e nossos governantes a sentença de muerte e lo crucificaram. Pero nosotros esperábamos que Él fuera que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que isto ha acontecido. Aunque também nos han assombrado umas mulheres de entre nós outros, las quais antes del dia foram al sepulcro. Como não hallaram seu corpo, volveram dizendo que também haviam visto visão de ángeles, quienes disseram que ele vive. E foram alguns de los nuestros ao sepulcro, e hallaram assim com as mulheres haviam dicho, pero a él não lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos e tardos de coração para crer todo o que os profetas han dicho. Não era necessário que el Cristo padecera estas coisas e que entrara em sua glória? Começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas, lhes declarava em todas las escrituras lo que de él decían. Llegaram a la aldeia da onde iban, e ele hizo como que iba mais lejos, pero eles lo obrigaram a quedar-se, dizendo: quédate com nós outros, porque se hace tarde e el dia já declinado. Entrou, pois, a quedar-se com eles. E aconteceu que, estando sentados com eles à mesa, tomou el pão, lo bendijo, lo partiu e les deu. Então, lhes foram abertos os olhos e los reconheceram,
pero ele desapareceu de sua vista. E se diziam el um ao outro: não ardia nosso coração em nós outros, mientras nos hablava em el caminho e quando nos abria as Escrituras? Levantando-se em essa mesma hora, volvieron a Jerusalém e falaram a los 11 reunidos e los que estavam com eles, que diziam: ha ressuscitado el Senhor verdadeiramente e ha aparecido a Simão. Então, eles contaram as coisas que lhes haviam acontecido em el caminho e como lo haviam reconhecido al partir el pão. El caminho a Emaús. Conhecem esta expressão? Já la escutaram em algum momento em sua vida cristiana, em sua caminhada de fé? Precisamente, o caminho a Emaús se incorpora a nossas vidas como aquele caminho que tomamos quando nossos sonhos han muerto e só estamos indo em dolor. Porém, quando caminhamos tal qual estes discípulos, com nossos rostos abatidos, discutindo nossos fracassos, nossas caídas, a glória de Deus visita seu povo, porque em el caminho a Emaús não trata de la búsqueda de los discípulos por el Salvador, senão que trata de la búsqueda de Jesus por nossos corações. Porque é precisamente isso que o texto está nos dizendo, que foi o Redentor que se acercou de seus discípulos quando estes caminhavam em la direção equivocada, em la direção contrária. Como pode, irmãos, se passar algo assim? Em el mesmo dia em que a igreja celebra a vitória sobre a morte, há discípulos de Cristo que estão caminhando de forma contrária à ressurreição. Quando Cristo nos encontra em nossos caminhos a Emaús, o que passa em nossas vidas? É sobre este tema que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Quando Cristo nos encontra em nossos caminhos, o que acontece, o que se passa? A primeira coisa que a palavra de Deus chama nossa atenção é para um problema, para el problema. Se mirarem o texto, versos 13 a 24, vocês verão que o problema do texto é uma tristeza que é nascida de la incredulidade. Verso 17 nos diz que aqueles discípulos caminhavam e iam tristes. A palavra grega para tristeza precisamente significa acá que sua vida estava sombreada, ensombreada.
Penso, irmãos, que o problema que o texto aponta a nós outros não foi eu. Não tenho culpa. É precisamente o diagnóstico de um racionalismo espiritual falido. No mesmo dia em que se celebravam a ressurreição, que as buenas novas da ressurreição estavam chegando, haviam pessoas nesse caminho que estavam falidas por conta de um racionalismo espiritual. Não havia como compreender as coisas que estavam sendo ditas sobre a vida de Cristo. Aqueles homens tinham escutado que a tumba estava vazia. Verso 22 nos diz isso. Mas a Escritura nos diz, pero que não tinham fé. E quando nós outros olhamos para o problema, precisamente o que a Escritura está nos dizendo, que aquela tristeza, sua tristeza, era em última instância um pecado de incredulidade. Eles estavam tristes porque o Deus que eles haviam criado, não crido, era precisamente um Messias político. E este Messias político havia morrido. Suas expectativas estavam frustradas. E o que passa é que nós outros não somos muitas vezes diferentes desses discípulos. Eles acá nos recordam que sofrimos quando nós miramos o lado revés da história. Sofrimos quando nós miramos o lado revés de la alfombra. Vemos solamente o enredo de nossos sonhos, de nossos planos, e nos olvidamos de la cruz e daquilo que la cruz significa. Dizemos, que desastre, que tragédia. Pero que não percebemos que do outro lado, precisamente é lado de Deus, aquela cena, aquele enredo, estava descrevendo o trama, ou a trama de nossa redenção. Percebem como percepções muito contrárias? Esses dois discípulos estão dizendo, que tragédia, que desastre. Quando a Escritura estava descrevendo a trama da redenção da humanidade. Por isso que, quando Cristo nos encontra em nossos caminhos a Emaús, é necessário que aconteça uma volta em nossas vidas, uma reviravolta nas nossas percepções sobre as coisas. Que tipo de Salvador nós outros temos mirado?
Que tipo de Senhor, né, tem sustenido nossa fé, nossos sonhos? É possível que muitas vezes nossas tristezas, nossos sofrimentos sejam frutos, sejam resultados de estarmos olhando as coisas, ou mirando o lado revés da história. Preciso que nós, né, enfrentemos nossos problemas, nossas tristezas, nossas decepções, nossas frustrações, sob a perspectiva da redenção. Porque o apóstolo Pablo nos diz, em um texto muito conhecido, né, da Escritura, que precisamente a partir de Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas mais terríveis que nós miramos e pensamos fazem parte da trama de nossa redenção em Cristo Jesus. Então, a Escritura nos diz, há um problema, uma tristeza que é nascida de la incredulidade. Isso é muito sério, porque a incredulidade é um pecado terrível. O salmista, no Salmo de número 95, nos diz, hoy, se escucharem a palavra de Deus, ou a voz de Deus, o que nos diz? Não endureçam, me consultou, está de folga hoje, né? Me tradutor, endureçam seus corações, para que vocês não fiquem de fora de lo descanso da salvação. A incredulidade é uma coisa muito séria do ponto de vista de la redenção, porque a incredulidade fecha, cierra nossos olhos espirituais diante da presença de Deus. Segunda coisa que a Escritura nos invita a considerar em nossos caminhos a Emaús é que quando Cristo nos encontra em el caminho, Ele produz cura. Mirem, versos 25 a 27 e verso 32 do texto. A Escritura nos diz que enquanto aqueles 2 discípulos caminham de forma entristecida, não conseguem perceber que são acompanhados por uma outra persona. E esta outra persona, que é Cristo, começa a falar com esses discípulos, começa a questioná-los, né? A inquiri-los quanto à situação de sua tristeza. E alguma coisa começa a cambiar no coração daqueles discípulos. E aqui é algo muito particular que nós outros devemos mirar. Jesus não os abraça emocionalmente. Jesus não produz um milagre em suas vidas. De acordo com a exposição bíblica, Jesus os trata com severidade. Jesus os aborda com claridade, porque diz, ó insensatos, homens de coração tardos para crer
Para Jesus, o problema daqueles 2 discípulos não era falta de sentimento. Muito pelo contrário, eles estavam muito sentimentais, né? Estavam entristecidos, cabisbaixos. Havia muito sentimento, pero que lhes faltava a eles um um direito pensamento bíblico. Tinham sentimentos, tinham as informações, mas lhe faltava um pensamento bíblico ordenado. E a Escritura diz que, começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas, Jesus lhes declarava em todas as Escrituras que estas Escrituras diziam respeito única e exclusivamente a Cristo. Aqui está, irmãos, a clave bíblica para a cura, porque estes 2 homens participaram daquilo que eu julgo ser o seminário de teologia mais grande da história. Nós outros não sabemos quanto tempo levou esta caminhada. O texto diz que Emaús estava a como que 60 estádios de Jerusalém, o que dá por volta de 11 quilômetros. E lá a Escritura diz que Jesus predicou àqueles homens, né, sobre o sentido, o significado das Escrituras. E de repente, né, ou alguma coisa acontece. A mente e a fé destes homens foi transformada, foi cambiada. Porque a Escritura deixa de ser mera informação e ela se torna revelação na vida destes homens. Porque é assim que a Escritura diz que nossa caminhada precisa ser. Nós somos invitados pela Bíblia a crer que Cristo, né, não é somente alguma coisa, um montão de peças sueltas na história. Cristo não é como que... lá no Brasil nós temos o dito, a expressão do nariz de cera. Não sei se acá no Chile se usa a mesma expressão. Conhecem nariz de cera, que é aquilo que é moldado, aquilo que é cambiado conforme o interesse das pessoas. Jesus não é essa peça de cera que é moldado conforme os nossos sonhos. Ele diz, olha, toda a Escritura, desde os profetas, hablam sobre mim. Hablam sobre minha persona, sobre a obra, sobre a necessidade de redenção. Ele é o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Moisés, o Rei de Davi, o Siervo de Isaías. E estes corações solamente começam a arder quando suas mentes finalmente compreendem a lógica de la cruz. E a lógica da cruz é: Cristo tinha que sofrer
para entrar em sua glória. Cristo necessitava sofrer para entrar em sua glória. Eu penso que muitas vezes a nós outros falta essa cura da Escritura, porque muitas vezes, irmãos, a Escritura para nós outros não passa de informações bíblicas solamente. Não são a revelação de Deus para nossas vidas. Não faz com que nossas almas possam arder pela vontade de Deus. Se meramente lemos a Escritura e nossos corações não ardem, não se incendeiam, alguma coisa certamente está equivocada em la compreensão do plano e do propósito de Deus. Porque a revelação de Deus deve fazer arder nossas vidas com o plano, o propósito que Deus tenha de fazer com que seu Filho sofresse em nosso lugar para nossa redenção. Como você tem lido a palavra de Deus? O que te parece a Escritura Sagrada? Às vezes, nós lemos a Escritura como meramente alguma coisa que venha a distrair nossas mentes, não como a revelação de Deus para nossos caminhos. A palavra do Senhor nos diz que o problema era a incredulidade de seus discípulos, que a cura vem quando compreendem a lógica da cruz. E Lucas nos diz também que há resultado. Aqueles dois homens se passam de la inércia para la missão. Mirem versos 28 a 35. O texto bíblico nos diz que há antes e depois na vida desses dois homens. Antes caminham tristemente. Antes estão alejados de Jerusalém. Depois, quando a Escritura é predicada pelo próprio Senhor de las Escrituras, alguma coisa acontece na vida desses homens que eles são cambiados de forma grandiosa, porque o encontro, o clímax, poderíamos dizer assim, desse encontro de Cristo no caminho desses homens, os conduz à la mesa del Senhor. Diz a Escritura que ao partir del pão, seus olhos são abertos. A palavra de Deus já havia calentado seus corações. Mas quando o Cristo parte o pão, alguma coisa se passa. O que foi? O texto nos diz que Jesus se revela diante dos seus discípulos. Mas ao mesmo tempo que se revela,
O que passa é que ele desaparece. Por quê? Porque não necessitavam mais a vista del Salvador. Tinham agora a palavra e a fé. Quando temos a revelação de Deus, quando temos a resposta de fé, o câmbio sempre acontece. Porque a Escritura nos diz que há um câmbio de direção. Eles agora estão volvendo a Jerusalém em la mesma hora. Verso de número 33. Se recordam que quando eles estavam cerca de Emaús, já era noite? Caminhar naquela estrada lá à noite era muito peligrosa, mas a revelação e a fé produz uma disposição de câmbio de direção que é automática. Eles volvem sua direção. Com ardor em seus corações, regressam agora com um senso de missão urgente. Estão agora entusiasmados com a ressurreição. Por quê? Porque quem tem uma notícia de vitória não jamais se sente cansado. Se recordam, né, da história da batalha de Maratona na Grécia Antiga? Pastor Omar, que lhe gosta muito da história, né? Sobre a vitória, né, dos gregos sobre os persas, né, que havia necessidade de que esta vitória fosse comunicada a toda a Grécia, e se escolhe um homem que, depois de pelear durante todo o tempo, deve correr 40 quilômetros para levar a boa nova de la vitória. E quando este homem chega, né, ele comunica a vitória dos gregos, né, se queda morto aos pés daqueles que receberam a história, a vitória. Mas precisamente com essa lição, uma notícia de vitória, não sucumbe ao cansaço. O que se passa com o nosso senso de missão em nossa caminhada cristiana? Eu penso que muitas vezes nós outros nos encontramos cansados, cabisbaixos, sem direção, porque vivimos o domingo de Páscoa como se fosse viernes do sofrimento de Cristo. A ressurreição deve produzir missão em nossos corações. E este é o chamado que a Escritura nos faz. De que se hoje Cristo nos encontra em nossos caminhos, se você se sente decepcionado, triste, abatido, talvez seja porque tem vivido um Cristo morto.
um Cristo sem vida. E a boa notícia da ressurreição é que Ele vive. Ele reina. Se porventura tu coração não tem ardido hoje, é necessário pedir como os discípulos: quédate com nós outros, Senhor. Quédate com nós outros, porque necessitamos de ti. Invita-lo à tua mesa. Invita-lo a aplicar sua palavra à tua vida e deixa que Ele transforme tua caminhada triste em uma alegre carreira missioneira para a glória do Senhor. Não te quedes estancado em Emaús. Cristo, el Senhor, nosso Salvador, ha ressuscitado verdadeiramente. Espera que nós outros lo anunciemos a toda a criação sobre a vitória do Cordeiro de Deus sobre nossas vidas e sobre nossos pecados. Como disse no início, todos nós outros já experimentamos nosso próprio caminho a Emaús. A grande diferença é quem vem ao nosso lado. Quem nos encontra em nosso caminho de Emaús? Cristo ressuscitou. Ele está aqui, hoje, com nós outros. Que sua presença faça arder nossas almas e nossos corações. Que sua presença santa nos impulse não apenas a predicar, a proclamar, mas viver em la missão que a redenção comprou e pagou para nós outros. Que Deus nos bendiga, Deus nos visite, que Deus nos cambie, transforme nossas percepções, nossas mentes e corações, nosso destino para a glória de seu santo nome. Que o Senhor aplique sua palavra a nossos corações nesta manhã. Me gostaria de não encerrar a predicação da palavra do Senhor, porque não se encerra, nós passaremos lá à mesa do Senhor, mas de invitá-los aqui, curvem suas cabeças nesse momento e em oração coloquem suas vidas diante do Senhor. Diz a Escritura que a participação na mesa de Cristo não pode ser de qualquer maneira, de qualquer modo. É preciso que nós investiguemos nossas vidas e nossos corações. Eu penso que não é a procura de pecado, porque nós sempre os encontraremos, mas sim em busca de nossa compreensão sobre a revelação, que é a ressurreição de Cristo para nós outros. O que é a revelação de sua palavra para nós outros?
O que é a missão da ressurreição para nós outros? Somos invitados pela palavra de Deus a sermos despertos, a sermos calentados por sua presença para a glória do seu santo nome. Fechem os seus olhos, cerrem os seus olhos, coloquem suas vidas diante do Senhor em oração silenciosa, em oração personal, enquanto nós outros nos preparamos para participar em la mesa do Senhor.